A gente veio usando o material do Hernando Dias Lopes, do Kistemarker, alguns outros materiais, para trabalhar a carta de Paulo aos Filipenses. Então, hoje será a última aula, é o encerramento. A parte final, ali, a partir do verso 14 até o 23. Vamos ler. Quem pegou a última aula, a gente leu do 10 ao 13. Trabalhamos domingo passado. Se você quer a aula domingo passado, já está disponível no canal. Meu canal, lá tem a playlist de todas as aulas, desde a primeira até essa que nós vamos dar hoje, vai ter a partir de amanhã. Leiamos. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para minhas necessidades. Não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito, que me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente da casa de César. Graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Oremos, irmãos. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pelo Teu Espírito Santo, que comunica em nossos corações a verdade revelada por meio da Tua palavra. Obrigado, Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que morreu na cruz para nos salvar, para que essa palavra fosse aplicada em nossas vidas, trazendo salvação, nos dando a certeza da vida eterna. Muito obrigado, Deus. Fale aos nossos corações por meio do Teu Espírito Santo. Amém. Amém. Irmãos, essa parte final que nós lemos, começando a partir do verso 10, mostra claramente o motivo pelo qual Paulo escreveu aos Filipenses. Foi uma carta de agradecimento, mostrando claramente a alegria, a satisfação e o contentamento de Paulo na questão de que foi suprido pelos irmãos filipenses em suas necessidades. Vimos durante o percorrer da carta que Paulo não tratou apenas de agradecer, mas Paulo também aproveitou a carta aos Filipenses para tratar de assuntos que possivelmente, segundo alguns historiadores, ele, na conversa com Epafrodito, ele percebeu que teria que tratar ali com a igreja. E a carta de Paulo aos Filipenses, então, é de fato considerada um tratado teológico sobre alegria e contentamento. Então, se você quer saber sobre alegria e contentamento, leia a carta de Paulo aos Filipenses. É um tratado teológico sobre o assunto.
Mas a gente sabe que a vida de Paulo não estava sendo fácil. Paulo, quando ele foi preso em Roma, ele ficou um período em casa, numa casa, e essa casa era guardada por soldados da guarda real, ali de César, e ele aproveitava e pregava para esses guardas que ficavam à porta dessa casa, né, nessa prisão domiciliar, se assim podemos dizer. E logo após, quando ele foi acusado de perturbar a Pax Romana, porque chegaram denúncias, antes eram denúncias de judeus, né, e isso não perturbava a Pax Romana, mas chegaram denúncias de que Paulo pregava contra também os deuses de Roma, quanto o sistema religioso de Roma, isso afetava a paz romana, afetava também a forma de arrecadar, né, para Roma, e aí ele foi tirado dessa casa e foi colocado num calabouço romano, totalmente desprovido do conforto que ele tinha, num local completamente insalubre. E alguns historiadores dizem que por esta causa ele ficou 10 anos preso em Roma, e boa parte nesse buraco, que dizem que era um buraco, e que quando Epafrodito chegou com os donativos para Paulo, e na procura de Paulo, quando ele achou Paulo, que ele ficou um bom tempo ali, ele adoeceu. E a palavra de Deus, Paulo diz que ele adoeceu para a morte. E Epafrodito, ele foi cuidado ali naquele momento. E Paulo, nesse momento todo que Epafrodito estava, entre muitas conversas, Paulo se atualizando da situação da igreja, preocupando com algumas situações, e nós percebemos o quanto Paulo trabalhava e quanto Paulo trabalhou no coração da igreja por meio da carta que possivelmente, Epafrodito levou de volta para os irmãos de Filipe, a igreja de Filipe. Possivelmente. Porque para alguns historiadores, quem levou a carta de volta foi outra pessoa na qual nós não temos o nome e nem a referência de quem levou. Sabemos que essa carta chegou à mão, né, dos líderes da igreja de Filipos, né? Então, essa carta, um motivo principal é agradecimento, e Paulo trabalha o contentamento e a alegria e a satisfação na semelhança de Cristo, né? E a gente vem trabalhando isso durante todos os capítulos. E para encerrar agora, nessa perícope, Paulo ele nos dá aqui ensinamentos, onde ele fala do verdadeiro significado das ofertas e das doações. Paulo escreve aqui nessa carta a sua gratidão. Sim, ele escreve sua gratidão, a sua alegria, o seu contentamento em receber da parte da igreja o amor, o cuidado que ele precisava naquele momento. E a gente sabe o quanto isso é importante nas nossas vidas. Receber o amor e o cuidado dos outros, o amor e o cuidado dos irmãos, o amor e o cuidado da família. Então, percebemos que, ao longo da carta, Paulo trabalha esse agradecimento, trabalha as questões em que a igreja precisa. Mas agora, na parte que vamos estudar essa manhã, Paulo nos fala do seu próprio significado, ou do próprio significado daquela oferta que ele recebeu para a vida dele, e para a vida daquela igreja, e para nós hoje. Interessante quando nós trabalhamos, e a gente percebe, a gente faz um paralelo do comentário de John Stott, Kistemark, né? Hernandes Jaslov não aprofunda nisso, mas William Hendricks e outros, eles trabalham claramente nessa perspectiva que hoje quero trazer aqui para a igreja. Então, irmãos, aqui Paulo nos instrui, Paulo está instruindo a igreja o que significava aquelas ofertas para ele,
E o que significava aquelas ofertas, aquelas doações, aquele ato de ofertar para a própria igreja. E alguns escritores, eles falam, aplicam na nossa oferta à igreja, na entrega dos nossos dízimos, das nossas ofertas, naquilo que ajudamos os missionários, ajudamos os irmãos, ajudamos os pastores. Então, cristão sempre tem essa sensibilidade em doar com generosidade e regularidade. Então, aqui Paulo trabalha 4 características sobre essa questão em ofertar, em ajudar, em contribuir com o reino de Deus, em contribuir com a causa do reino de Deus, em socorrer o próximo, em socorrer a igreja em suas necessidades, em socorrer agências missionárias, missionários, né? Ao ver aqui no verso 14, Paulo fala, associando-se comigo nas minhas tribulações. Então, o que representou aquele ato dos filipenses em mandar a oferta para Paulo? O que representou? Representou-se, então, que um associar-se. Para Paulo, aquele ato de contribuir, de socorrer a ele nas suas necessidades, representou o quê? Associar-se comigo em minhas tribulações. Associar-se no original aqui, irmãos, é koinonia, é comunhão, é ação da comunhão em atos reais. Irmãos, aqui não é algo de forma teórica, mas é a comunhão na prática. Para Paulo, o ato de contribuir, o ato de ajudar, o ato de dizimar, o ato de ofertar é associar-se, é ter comunhão na prática. É comungar da mesma dor, da mesma tribulação, da causa, das necessidades, na qual fazemos parte de uma comunidade, na qual estamos inseridos. E quando os irmãos de Filipe, a igreja de Filipe, contribuiu, dizimou, ofertou para a vida de Paulo na sua tribulação, Paulo claramente, ele falou, olha, muito obrigado, agradeço porque vocês estão associando comigo nas minhas tribulações, estão tendo comunhão comigo nas minhas tribulações, estão comungando da minha dor, do meu sofrimento. Que segundo Paulo, essa tribulação não vai além do que não podemos suportar, irmãos. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Texto bastante conhecido para nós, 1 Coríntios 10, 13. E assim está. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Irmãos, o que Paulo está dizendo aqui para os irmãos, que Deus usa irmãos, que Deus usa pessoas para aliviar a dor do outro, para que o outro possa suportar, dentro daquela soberania de Deus, aquilo que a pessoa está passando. Deus usa Deus usa você, Deus usa irmãos, para que possa ser, de fato, o limite daquilo que ela pode carregar, o limite daquela causa que ela pode carregar. Porque Deus sabe, sempre vai ter alguém para ajudar. Deus levanta sempre alguém para ajudar. A comunhão é a ajuda que precisamos para suportar as aflições, irmãos. É a ajuda que precisamos para suportar a aflição. Quando Paulo foi chamado por Cristo, foi-lhe dado uma missão. Você pode até pensar que é pregar o Evangelho a missão de Paulo aos gentios. Mas pregar o Evangelho era uma missão que nós podemos dizer secundária.
Porque a missão de Paulo, a missão primária de Paulo está lá em Atos 9, 16. Abre sua Bíblia em Atos 9, 16. Atos 9, 16, assim está escrito: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Para Kistermark, ou para William Hendricks, Lloyd Jones, a missão primária de Paulo para aquele perseguidor da igreja era sofrer pelo nome de Jesus. Jesus estava de fato chamando Paulo a sofrer, a se importar, a sofrer pelo nome de Cristo Jesus. Aquele que perseguia, aquele que era cruel, que arrastava pessoas, que torturava, que matava, facilitava a morte, prendia pessoas, cristãos em prisão, agora foi chamado para sofrer por amor a Cristo, para sofrer por amor a Jesus Cristo, pela causa de Jesus Cristo. Então, quando Paulo fala em associar-se aqui, ele deixa claramente para os irmãos de Filipos que naquele momento aqueles irmãos estavam também com ele em comunhão, sofrendo pela causa de Cristo, assim como ele estava naquela masmorra romana. Aquele suprir da necessidade de Paulo significava que aqueles irmãos estavam de fato sofrendo com ele. Mostrando que o nosso coração, quando o nosso coração está em Cristo, quando o nosso coração sofre pela causa de Cristo, nós comungamos com a dor do outro, com a necessidade do outro, com a causa da igreja, com a causa do reino de Deus. Nós não somos indiferentes à dor do outro, mas o que pudermos fazer para aliviar a dor do outro, nós fazemos. Nós vivemos isso na prática, né, no mês de junho, quando nós nos associamos à tribulação da irmã Merinda, do irmão Zezinho, da Lindalva, quando já ninguém mais tinha braço para rodar a manivela daquela cama, e aí nós nos associamos, e Deus abençoou, e ela está com a cama nova, eletrônica, que melhorou a vida dos nossos irmãos que estavam padecendo e sofrendo. O como é bom a igreja se associar, comungar da dor do outro e socorrer o outro. Como é maravilhoso. Como a gente percebe isso durante a vida toda aqui na igreja. Né? Irmãos se reunindo para socorrer o outro, irmãos se reunindo para aliviar o outro, para comungar da dor do outro, trazendo alívio na vida do outro. Então, meus irmãos, o que Paulo disse a esses irmãos era: obrigado por me ajudar a carregar a minha carga pesada. Obrigado por ajudar a carregar a minha carga pesada. É como se alguém estivesse carregando um piano nas costas, sofrendo, e você chegasse ali de baixo e colocasse seu ombro para ajudar a pessoa. Vamos dividir o peso. Vamos dividir um peso. Eu lembro quando eu era jovem, minha mãe pediu para mim comprar um botijão de gás. E eu falei, eu tinha meus 14 anos, geralmente adolescente na fase de 14 anos se acha super forte, né? Aí eu peguei aquele botijão vazio, botei nas costas, fui me sentindo todo poderoso, carregando aquele botijão nas costas. Eu lembro que eu ali da Rua IP até a Pedro Ludovico, dava mais ou menos uma distância boa, né? Uma subidona. E aquele botijão leve, né? Olha o tanto que eu sou forte, né? Carregando um botijão de gás nas costas. Cheguei, quando eu peguei, comprei aquele botijão, que eu tentei levantar para botar nas costas, não consegui. Falei, cadê as forças? Agora estava pesado. E eu lembro que eu comecei a arrastar aquele botijão, tentando carregar, parava. Aí, de repente, chegou um amigo meu, falou assim, não, pega nessa parte de cá, e eu vou pegar nessa de cá. E nós vamos levar junto. E dividiu a carga comigo, trouxe um alívio, ele me ajudou de lá até lá em casa. Aliviou meu sofrimento, aliviou minha angústia, né? E de fato eu vi o quanto eu precisava de alguém, né, para carregar a minha carga, o quanto nós precisamos.
Nós vivemos, o Sérgio acabou de falar aqui sobre a nossa atualidade, o quanto hoje é se pregado o individualismo, o quanto hoje é se pregado, né, que você você pode se virar sozinho, você não tem que depender de ninguém, você pode, né, resolver suas coisas sozinho, que você não precisa confiar, você não tem que confiar em ninguém, você não precisa pedir ajuda a ninguém, você pode viver como uma ilha. E a gente sabe que isso não é verdade. A gente sabe que isso não é verdade. E Paulo traz isso claramente aqui para a igreja. Que nós precisamos nos associar à dor, a uma causa. Como os membros dessa igreja se associam à causa da quarta igreja. Quando eles dizimam, quando eles ofertam, quando eles contribuem, eles estão dizimando, eles estão contribuindo, associando a causa da quarta igreja no reino de Deus. E qual que é o propósito da igreja, irmãos? Qual que é o propósito primário da igreja? Paulo deixou claro aqui que o propósito primário dele, secundário, era que Deus tinha, vou lhe mostrar o quanto se importa sofrer pela causa de Cristo. Eu não sei se você já sofreu pela causa de Cristo, o quanto você sofreu pela causa de Cristo. Eu sei que igual Paulo sofreu, eu creio que ninguém sofreu aqui. Mas e o propósito paralelo? Eu posso falar um propósito igual. Eu não gosto de falar propósito primário e secundário, porque pregar o evangelho é de fato sofrer pela causa de Cristo. E o papel da quarta igreja, e de todas as igrejas, é de fato ser agente facilitador para que o evangelho seja pregado, irmãos. Igreja, ela precisa servir a comunidade. A gente vê aqui funcionando, durante a semana, né, o tênis de mesa, pessoas que vêm de fora, não sabia que tinha igreja aqui, pessoas que estão aqui jogando tênis de mesa, conhecendo a quarta igreja, a igreja servindo esses irmãos com espaço, com água, com banheiro. É a possibilidade de mostrar o amor de Cristo. Porque a igreja não pode viver um ostracismo, viver para si próprio. Eu sempre falo aqui, e sempre falo para os irmãos do departamento, que os nossos, entre aspas, eventos não pode ser para a gente mesmo. Porque se a gente viver, a igreja viver para si mesmo, os eventos for para si mesmos, né, nós estamos andando na contramão do evangelho. Naquilo que a própria palavra eclesia significa, que é chamados para fora. Então, todos os eventos da igreja, seja festa, tem que ser para convidar pessoas de fora, para ter a oportunidade de ouvir o evangelho, de ouvir a palavra de Deus. E o nosso associar-se, né, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, com as nossas contribuições, é para facilitar, irmãos. Facilitar com que mais pessoas venham a ser alcançadas por meio da ferramenta que a igreja está usando. Seja lá no Paraná com a FAIDMA, seja aqui com o projeto de missão urbana com o pastor Hacem, seja no projeto de acolhimento de visitantes, pessoas que vêm de fora, porque essa igreja precisa ter uma estrutura de departamento infantil, para trabalhar com crianças, ter materiais bons, ter tudo que é necessário para atender bem as crianças, casais, idosos. Nós precisamos ser, de fato, um local de acolhimento, um local onde as pessoas vão crescer na graça do conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E é isso que Paulo está falando para os irmãos. Olha, vocês estão, de fato, associando comigo na minha tribulação. E na sequência, irmãos, do verso 15, Paulo deixa claro aqui com os irmãos que aquele momento somente eles fizeram esse gesto de amor em cumprimento com a comunhão dele. E aqui ele fala, desde a Macedônia, nenhuma igreja tinha associado com ele. Sabemos quando Paulo foi para a Macedônia, foi rejeitado, ele fugiu de lá, né? A Bíblia diz que ele teve que fugir de noite, desceu pelo muro, foi para Jerusalém, teve que sair fugir de Jerusalém,
depois ele viajou, depois ele foi preso num navio para Jerusalém, a gente sabe desse processo todo. E quando Paulo fala no verso 15, que a questão aqui de contribuir é questão de dar e receber. Parou para analisar? Ele, primeira coisa, fala que a questão de contribuir com a dor dele é a questão de associar-se, mas ele fala que aqui é uma questão de dar e receber. E na língua grega, o termo aqui fala assim, questão, neste assunto de contribuição, é questão de dar e receber. Ele fala, olha, a questão de vocês terem associado comigo, nas minhas tribulações, com os donativos que vocês mandaram, e foi donativos generosos, foi muito generoso o donativo. Paulo está aqui apontando para algo notável, que muitas vezes passa desapercebido, irmãos. Pois as pessoas que contribuem, muitas vezes pensam que somente no socorro ao outro, e não pensa somente no socorro ao outro, e não no resultado. Não é como os pentecostais ou os neopentecostais pensam, né? Eu vou ofertar, porque se eu ofertar 100, Deus vai me devolver 10 vezes mais, né? Então eu vou receber 1000. Eu vou ofertar 1000, porque Deus vai me dar 10 vezes mais. Não. Aqui que Paulo está querendo dizer que, com certeza, aquilo que eles fizeram com amor, em associar-se à sua causa, era questão de dar e receber. Que, de fato, tudo aquilo que nós investimos na causa de Cristo, isso volta, irmãos. Ele deixa claro isso para nós. Pois dar é também receber. Verso 15. Vamos ler lá de novo, no verso 15. Deixa eu abrir aqui. Olha o que está escrito, que Paulo fala. Sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou-se comigo no tocante a dar e receber. Nenhuma igreja se associou-se comigo no tocante a dar e receber. Porque para Paulo era bem claro que contribuir, que doar-se também era receber, irmãos. Era receber. E como eu falei aqui, não é teologia da prosperidade. Essa é uma teologia clara, que Paulo trabalha aqui, porque recebemos de Deus o tempo todo no campo espiritual, o quanto somos cuidados por Deus, o quanto o tanto que o ato de doar é um ato espiritual também de ser retornado para nós por Deus. Em primeiro lugar, irmãos, o que Paulo deixa claro aqui para nós é que contribuir é algo espiritual. O dar, ele está falando em relação àquilo que Epafrodito levou. Ele está falando, ele está mandando uma carta de agradecimento em relação àquilo que ele recebeu dos irmãos de Filipos. O que ele levou? Levaram para ele. Levaram alimentos, levaram roupas, levaram os livros. Quando ele fala na carta a Timóteo, manda para mim também Marcos, e com ele traga também os meus livros. Então, levaram livros, levaram dinheiro. Então, tudo isso para Paulo é uma contribuição, é um associar-se. Para ele é questão de dar e receber. Pode falar, Nelma. Ele estava na prisão romana. Dessa masmorra ele foi já decapitado. Ele já saiu da masmorra, já com a... Ele já foi preso por Roma, já sabendo que ele ia morrer. E quando ele foi acusado de perturbar a paz romana, falando contra os ídolos, o sistema de Roma, de arrecadação de dinheiro, da religião, da idolatria
aos imperadores romanos, ele já sabia que dali ele não escaparia, porque ele não ia parar de pregar. Ele não ia parar de falar de Jesus, do único Deus, o único que deveria receber adoração e louvor. Ele não iria. Ele não iria se intimidar. E Roma sabia disso. Ele sabia que Paulo não iria se intimidar. E Paulo, preso numa casa, ele pregou praticamente para toda a casa de César. E nós vamos mostrar isso aqui no final. Muita gente na casa do próprio imperador se converteu a Cristo. Como muitos da guarda pretoriana, que era a guarda do imperador. Pessoas, filhos de pessoas influentes, que angariavam fazer parte da guarda pretoriana, não por causa de salário, mas por causa de status. Por causa de status. Então, Paulo, ele o tempo todo ele pregava, até para aqueles que o guardavam. E aí o evangelho foi expandido até dentro da casa de César. Então, ele já sabia que ele ia morrer. Eu não assisti o filme, não. Eu vou assistir, então. Uhum. 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 Então, a gente percebe que Paulo ele recebeu essas contribuições, e uma contribuição generosa, e ele fala que essa contribuição era um associar-se, era questão de dar e receber. É interessante que Calvino, ele faz um comentário, cita esse texto, e ele fala muito daquilo que eu sempre falei aqui, que contribuir é algo de fato espiritual. Né? E ele fala nas suas institutas do ministério da riqueza, do rico, e o mistério do pobre, da pobreza. Que quando aquele que necessita é ajudado, de fato, todo louvor e toda glória é dada a Deus. Porque a pessoa ela agradece o suprimento a Deus. Assim como nós também, aqui na igreja, sempre agradecemos a Deus pela fidelidade dos irmãos em dizimar e ofertar. Porque se não fosse a fidelidade, né, de alguns, a gente não pode falar da totalidade, porque nem todo mundo dizima, nem todo mundo é fiel, a igreja não se sustentaria, a igreja não alcançaria, não cumpriria o papel e a função dela. Então, é bem claro aqui, irmãos, e Calvino fala sobre isso, sobre as contribuições, que o grande problema de muitos se chama avareza. E Paulo, quando ele trata essa questão de dar e receber, ele fala que a avareza é, de fato, a torneira sendo fechada para o receber. E a avareza é o quê, irmãos? Amor ao dinheiro. A avareza é idolatria ao dinheiro. Se você abrir lá em 1 Timóteo 6,10, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6,10, vamos abrir lá. 1 Timóteo 6,10. Assim está escrito: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. A raiz de todos os males, o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, irmãos, quando os crentes são generosos em dizimar, ofertar, contribuir, regulares nas suas contribuições, de fato, eles estão quebrando o efeito maléfico do dinheiro. De fato, eles estão falando para Deus o quê? Que o dinheiro não tem controle sobre a vida deles. Que o dinheiro não é um ídolo, não é um Deus.
e que eles não têm avareza. Que eles não têm avareza. Então, quando os crentes são generosos, regulares, eles estão quebrando esse efeito maléfico que o dinheiro tem na vida de muitos. Então, irmãos, as nossas contribuições não podem também ser moedas de barganha com Deus. Não podem, como muito pensam, né? E pregam, entendem esse dar e receber de forma errada. Né? Eu vou dizimar, eu vou contribuir, eu vou ofertar, porque né, Deus vai me dar 1000 vezes mais, o dobro do que, 10 vezes mais do que aquilo que eu estou dando. Não podemos pensar, né, irmãos, assim. Não podemos. Então, irmãos, o que seria esse dar e receber? O que seria, então, esse dar e receber? Então, aqui, primeira coisa, irmãos, aqui o receber é questão imediata. O termo e a palavra que é usada, ela mostra para nós que é questão imediata. Dar já é receber, irmãos. Dar significa receber. Somos abençoados pelo simples fato de doar. Somos abençoados pelo simples fato de contribuir, de ofertar, dizimar. Quando contribuímos, recebemos bênçãos de Deus. Primeiro, somos libertos da idolatria do dinheiro. Somos libertos da nossa insegurança em relação ao nosso dinheiro. Recebemos retorno de Deus em relação ao desapego e o descansar na providência de Deus, irmãos. Porque aqueles que vivem preocupados com o suprimento diário, aqueles que vivem preocupados com o sustento diário, não descansam na providência de Deus. Espera aí, Deus é quem cuida de mim. Eu vou viver, a minha vida vai ser viver um milagre de Deus. Eu tenho que viver de forma equilibrada, de forma bíblica. E muitas vezes, por causa do nosso pecado, nós vivemos de forma não obediente à palavra de Deus na questão de administrar aquilo que Deus nos dá, os recursos que Deus nos dá. Em vez de administrar os recursos que Deus nos dá com prudência, administrar com sabedoria, administrar com zelo, nós muitas vezes, pela ganância e pela cegueira espiritual, nós não cuidamos daquilo que Deus nos dá. Não fazemos aqueles princípios da parábola que Jesus explica, dos talentos. Porque ali há ensinamento espiritual e há ensinamento físico, sobre os cuidados que nós devemos ter com a nossa vida financeira. E quantas vezes nós quebramos princípios bíblicos porque não temos cuidados com a nossa vida financeira. E muitas vezes fazemos coisa errada de fato e entramos em situações complicadas por falta de confiar em Deus. Falta de confiar em Deus. E muitas vezes, como vai ser tratado na revista, nós vamos dar um jeitinho. A velha questão de dar um jeitinho. E quando a gente começa a dar um jeitinho, nosso jeitinho, nós nos complicamos todinho. Eu li um livro no seminário, que é de um pastor batista, lá em Brasília, que é Dando um Jeito no Jeitinho. Ele trabalha exatamente princípios bíblicos, mostrando que essa questão do jeitinho brasileiro é um jeitinho do ser humano entregue ao seu pecado. Porque muitas vezes o jeitinho é insegurança. Muitas vezes o jeitinho é falta de fé. Muitas vezes o jeitinho é preguiça. É amor ao dinheiro. Eu vejo assim muitas vezes, eu falo do meu pai, e assim, eu tenho pregado muito com meu pai. Mas meu pai, eu lembro quando ele comprou um escortezinho, o escortezinho era arrumadinho. Aí o botãozinho do farol de Miller, lá ele estragava, aí ele pegava um cabo de vassoura, cortava e enfiava lá. A seta estragava, aí ele pegava um arame,
e fazia a seta. E aí, assim, chegou um momento que o carro dele era todo cheio do jeitinho. Todo cheio de jeitinho. Esses dias eu fui ajeitar a caixa d'água lá e fui fechar o registro. O registro saiu na minha mão. Né? Por quê? O que ele pegou? Tudo que ele vai arrumar é o Durepox. Fala, pai, o que o senhor gasta de Durepox já dá para botar uma torneira nova aqui. E a gente tem isso, irmãos. Às vezes a gente foge de fazer as coisas certas, da forma que tem que fazer, por causa do nosso pecado. O pecado da preguiça, o pecado da facilidade, de achar as coisas mais fáceis. E, na verdade, o que Paulo está dizendo aqui para os irmãos é que eles decidiram ir pelo caminho mais difícil, que foi o caminho que iria contra o pecado e contra o coração. Porque na situação que a igreja está vivendo de perseguição por Roma, eles levantaram um recurso daquele que foi muita coisa, irmãos, não foi pouca coisa, não. Flávio Josefo, historiador, disse que o recurso que Paulo recebeu garantiria para ele 10 anos. 10 anos. Se ele passou 10 anos de escassez sem uma assistência, o recurso que a igreja de Filipos mandou por meio de Epafrodito, daria para ele 10 anos de tranquilidade. E sabemos que Paulo não viveu isso. Então, irmãos, essa questão de dar e receber, Paulo está deixando bem claro que o que eles receberam, a riqueza que eles receberam, era bem maior do que aquilo que eles estavam dando, sabendo que o que eles estavam dando ia além da capacidade deles. Além. Porque Epafrodito, ao levar os donativos, ele praticamente quase doou a própria vida, porque ele perdeu a saúde. Ele perdeu a saúde. Então, irmãos, é claro aqui, né, que vem o terceiro significado das nossas contribuições. Porque as nossas contribuições, as nossas doações, a nossa oferta, o nosso dízimo, é o fruto que aumenta o nosso crédito na conta do céu. Uma vez, sem querer, vou só compartilhar aqui, eu fui visitar uma senhorinha da nossa igreja, muito querida. Fui visitar ela e ela estava num momento difícil de orar, a doença, e ela fala assim, pastor, agora eu estou vivendo de rendimento. Eu já orei muito, jejuei muito, já orei de joelho demais, eu estou vivendo agora só do rendimento do meu saldo no céu. Naquele momento, eu não entendi, eu falei, meu Deus, essa irmã está doida, né? Mas, irmãos, o que Paulo está querendo dizer é exatamente isso. Porque muitos de nós apenas queremos acumular tesouro na terra, esquecemos de acumular tesouro nos céus. Olha o que Paulo fala, irmão, no verso 17, presta atenção, no verso 17. Deixa eu abrir de novo aqui, que eu já saí do rumo. Verso 17, olha na sua Bíblia aí. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. O fruto que aumenta o vosso crédito. Aqui Paulo não está falando, irmãos, de uma conta bancária, né, na Caixa, no Itaú, no Sicredi, né, ou em qualquer banco aí, mas Paulo está falando de uma conta celestial. Paulo está falando aqui de uma conta no céu. Porque em nossas contas bancárias, irmãos, todos nós sabemos o que nós temos lá, ou o que está faltando, né? Ou o que estamos devendo. Porque muitas vezes nós estamos no vermelho. Estamos vivendo ali no cheque especial, né? Ou nem conta temos, ou vivemos ali daquilo que vamos recebendo. Todos nós sabemos disso, irmãos. Mas, e na sua conta no céu? Achei impressionante a irmã falar isso, né? E na sua conta no céu? Naquele momento que ela estava vivendo, de dificuldade de jejuar por causa dos remédios, de orar de joelho, de ter uma vida cristã da forma que ela gostaria de ter, como ela sempre levou, eu não podia agora falar, pastor, agora eu estou vivendo apenas do meu saldo, do rendimento, né, daquilo que foi depositado. Que bênção, que visão é isso que Paulo está falando para nós aqui.
É isso que Paulo está falando para nós aqui. Que esse banco é muito mais importante do que qualquer banco aqui na terra. Que acumular tesouro no céu é muito mais importante do que acumular tesouro na terra. E como está o nosso saldo nessa conta celestial? Positivo ou negativo? Como é que está o seu saldo nessa conta celestial? Você sabe? Aqui não se refere à salvação, irmãos. Não está se referindo à salvação. Mas aqui está se referindo, de fato, à obra de Cristo em nós. Aqui está referindo, de fato, àquela graça de Deus em nossas vidas, em dar e receber. Em dar e receber. Abra sua Bíblia em Efésios 2, verso 10. Aqui está falando em relação às boas obras, que todos nós devemos andar nelas. Boas obras que todos nós devemos andar nelas. Efésios 2:10. Efésios 2:10. Assim está escrito: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, irmãos, o que Paulo está falando é exatamente isso. Paulo está falando aqui para os irmãos que as suas contribuições é andar naquelas boas obras que Deus já preparou de antemão. Que ele foi beneficiado pelo amor, pelo fruto do Espírito na vida deles. Que esse acumular tesouro nos céus, que ele fala aqui de aumente o vosso crédito, né? O fruto que aumente o vosso crédito, está falando do ato de boa obra que aqueles irmãos fizeram. Que toda vez que nós dizimamos, toda vez que nós ofertamos, que toda vez que nós ajudamos um missionário, que toda vez que nós ajudamos alguém, nós estamos o quê? Por meio da boa obra, nós estamos o quê? Aumentando o nosso crédito. A nossa poupança celestial. Aonde nem a ferrugem, nem a traça corrói. Paulo fala disso aqui, irmãos, do fruto que ele chama de Espírito, do fruto do Espírito, em Gálatas 5. Vocês lembram do fruto do Espírito? Lá em Gálatas 5? Vamos lá. Um livro antes aí, uma carta antes. A partir do verso 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfazeis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, tá aí, fidelidade. Então, quando nós somos bons, quando nós somos fiéis, nós estamos fazendo o quê? Exercendo o quê? O fruto do Espírito, irmãos. Nós estamos demonstrando o amor, exercendo a bondade, exercendo a fidelidade. E entre outros que aqui estão, irmãos, se referindo. Então, quando você produz esse fruto, o seu saldo na conta celestial sobe. Então eu pergunto, quando? Quanto estamos contribuindo com fidelidade, generosidade, regularidade? E aí a gente sabe que quando nós fazemos isso, nós estamos o quê? Contribuindo com o reino dos céus, com a obra de Deus. Eu falo da seriedade, pelo menos da igreja aqui. O Marcos é tesoureiro, o Sérgio já foi tesoureiro.
dos irmãos aqui, da responsabilidade que os presbíteros da igreja têm com os dízimos e as ofertas. Todo ano é levantada uma comissão de orçamento. 3 irmãos se debruçam sobre o orçamento da igreja, para fazer a distribuição correta, para se atento, de fato, às instruções bíblicas, dentro daquilo que pode ser feito, para ver, de fato, como a igreja vai poder andar. E a gente sempre vê que o conselho age com fé. Sempre com fé. A gente nunca vê assim que o conselho, olha, vamos diminuir o orçamento, porque pode ser que muita gente para de dizimar. Não. A ideia é, vai aumentar as contribuições. Vamos aumentar, então, a nossa estimativa orçamentária. Se o ano passado foi 200, vamos aumentar para 230, esse ano, 250, 260, porque a gente crê que muitos irmãos vão contribuir, que não estavam dizimando, que não estavam ofertando, vão voltar a dizimar, vão voltar a ofertar, vão voltar a contribuir. E aí vai, irmãos, porque a gente sabe o quanto faz a diferença na vida da igreja a fidelidade dos irmãos. E o quanto isso é importante para a vida de vocês. O quanto isso é importante para a vida de vocês. E lá no verso 18, já está terminando? Já está terminando. O último, verso 18, para a gente terminar. Verso 18, porque o 19 e os demais faz parte da conclusão. Verso 18. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido. Desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então, o que Paulo está falando aqui, irmãos? Que as nossas contribuições, que o nosso ato de dizimar, de ofertar, de ajudar, é aroma suave a Deus, é sacrifício de aroma suave a Deus, irmãos. Lembra da oferta de Abel e Caim? Por que a oferta de Abel foi aceitável e a de Caim foi desprezada? Lembra disso, irmãos? Porque quando nós contribuímos com o coração alegre, entendendo tudo isso que Paulo está explicando aqui, de fato, a nossa contribuição, ela vai ser como aroma suave a Deus. Mas quando nós contribuímos com o coração fechado, quando nós contribuímos talvez por barganha, ou porque tem que contribuir, ou porque eu faço parte e agora eu tenho que contribuir, porque o pastor está falando sobre isso, ou porque o cristianismo me exige disso, e nós contribuímos por obrigação, não é oferta de aroma suave a Deus. Porque as nossas contribuições, os nossos dízimos, a nossa oferta, tem que ser fruto de um coração alegre no Senhor, satisfeito, de um coração que entende que aquele ato é um ato de desprendimento de mamon, da idolatria do dinheiro, da avareza. Então, não é apenas questão de dar por obrigação ou constrangimento, ou porque o pastor hoje está falando sobre isso, porque o texto está falando sobre isso, irmãos. Ou por fazer parte de um grupo religioso, ou para ser aceito por um grupo. A gente sabe o que aconteceu com Ananias e Safira. O ato deles contribuir foi um ato totalmente errado, porque eles queriam conquistar a admiração de muitos. Eles não queriam glorificar a Deus através do ato de contribuir, mas eles queriam a glória de Deus para eles. A glória de Deus para eles. Então, a sua contribuição deve ser um sacrifício que Deus aceita. O seu ato de dizimar, de ofertar, deve ser um sacrifício de aroma suave a Deus, agradável às narinas de Deus. Porque Deus leva em consideração toda oferta, toda contribuição, que ela é dada de bom grado, de coração quebrantado, de um coração que sabe que aquilo ali, de fato, é para o aumento e a progressão da causa de Cristo numa igreja local, ou numa vida de um missionário, ou de um pastor. Isto é cristocêntrico, irmãos. Esse é o segredo para entender
tudo isso que Paulo está falando aqui, irmãos. Que quando nós fazemos ofertas e dizimamos, estamos fazendo um sacrifício que agrada a Deus. Nossa oferta repete e aponta para uma atitude sacrificial de Cristo. Revela nosso sentimento de generosidade a Deus, por tudo aquilo que Deus tem dado. Não é o valor que conta. Lembra das moedinhas da viúva pobre? Aquelas moedinhas, poucas moedinhas da viúva pobre, foi dada de tão bom grado, um coração tão satisfeito, que foi considerada a maior oferta ali por Cristo Jesus e por Deus. Não é a quantidade, mas a qualidade do seu coração em contribuir. Porque muitas vezes você fala, não vou contribuir não, porque tem muita gente rica na igreja que contribui. Né? Tem um empresário que contribui com tanto. Então... Não, irmãos, para Deus não importa, não é o valor, é a sua fidelidade, é o seu ato de desapego. Né? Mesmo que seja R$1. Né? Muitas vezes o seu R$1 vai ser maior do que o dízimo e a contribuição daquele que dizima 4.000. Se for olhar por essa perspectiva de valor espiritual, porque você vai estar vencendo o desprendimento, a avareza do seu coração. Então, irmãos, para concluir, nós vamos concluir do verso 19 a 23, lendo o verso 19 a 23. Olha o que Paulo conclui. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Depois que nós entendemos que o ato de contribuir, de dizimar, de ofertar, de abençoar o outro, abençoar a causa de Cristo, tudo isso que nós vimos essa manhã, aí ele fala que Deus há de suprir todas as suas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Mostrando que o ato deles em amor, em contribuir, estava servindo de testemunho até mesmo para aqueles que viviam na idolatria, mas que agora estavam vivendo na causa de Cristo. Serve de exemplo para os irmãos. Serve de exemplo para os iniciantes, os novatos na fé, os neófitos na fé, ou até mesmo para aqueles que idolatravam o dinheiro, que tinha a face do imperador. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito, mostrando que, mais uma vez, não era uma causa material, mostrando mais uma vez que não era uma causa física, mas uma causa espiritual. Mesmo que o nosso ato de dizimar, ofertar, contribuir para nós seja um ato material, simplesmente, mas é uma causa totalmente espiritual, porque estamos vencendo a idolatria do dinheiro, a avareza, mamon, e estamos aumentando o nosso saldo nos céus. Porque nosso apego não está nos bens que temos ou que vamos acumular nessa terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas, de fato, contribuir para que a causa de Cristo cresça nessa terra, por meio da vida do pastor, missionário, das causas locais da igreja, né? O quanto a SAF trabalha, a irmã Uda trabalha com SAF aqui há muitos anos, o quanto a SAF, né, trabalha em questão de levar a causa de Cristo em todos os seus trabalhos, né? Distribuição de Bíblia, a gente vê os relatórios da SAF no congresso anual, tantas Bíblias distribuídas, tantos panfletos, e tudo isso vai dinheiro, vai da fidelidade das sócias da SAF, em dar aquela contribuição da igreja, distribuir no orçamento um valor tanto para a SAF, para o PH, para a junta diaconal. E Deus vai suprindo, porque cada departamento, cada secretaria está trabalhando em prol de Cristo, da causa de Cristo, em socorrer, em atender, em levar a causa de Cristo. E é isso que a gente sabe, que todas as nossas contribuições estão fazendo com que essa causa de Cristo seja alcançada por meio da igreja e seus departamentos. Amém, irmãos?
E aí a gente vai trabalhando evangelismo, igual nós estamos trabalhando à noite, e a gente vai ver que quando isso acontece, né, tudo aquilo que nós fazemos para Deus, nós vemos retorno através da vida da igreja, da alegria da igreja, daqueles irmãos que você convida para vir na igreja e ver que, de fato, a igreja é uma igreja viva e tem vivido o amor de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pela carta de Paulo aos Filipenses, muito obrigado, ó Pai, por essa parte que Ele, com tanto carinho, agradece e nos traz um significado, tanto para a vida dele, quanto para a vida da igreja, da realidade, da contribuição daqueles irmãos para a vida de Paulo e para o reino espiritual. Porque aquelas contribuições não somente alegraram o coração de Paulo naquele momento de dor, de angústia, mas ela teve uma realidade espiritual muito, muito grande, que muitas vezes nós desconsideramos a realidade espiritual daquilo que nós investimos na vida de um escolhido, de um chamado, de um missionário ou da igreja, porque está totalmente voltada para o crescimento do reino de Deus. Assim deve ser a vida da igreja, assim deve ser a vida de todo pastor, de todo aquele que vive pela causa de Cristo. Porque assim, de fato, o Senhor está mostrando para cada um o quanto importa sofrer pela causa de Cristo Jesus. O quanto isso importa. E isso é importantíssimo para nós, ó Deus. Porque sofremos por tantas questões. Sofremos por filhos, sofremos por ansiedade, sofremos, ó Deus, por insegurança. Sofremos. E muitas vezes esse sofrimento não é tão importante como sofrer pela causa de Cristo. Nos ensina, Deus, esses valores que aqui Paulo ensinou para a igreja de Filipos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a igreja. Até logo mais à noite. Está terminado o nome do Senhor.